Abra sua Bíblia, então, coloque-se de pé. Eu já pedi você para abrir, Gênesis 21, versículo 1. Encontraram? Amém. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Diz, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo quanto ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou-o do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Queremos ouvir a sua voz nessa noite, Pai. Queremos nessa noite compartilhar as nossas experiências através daquilo que o Senhor tem nos mostrado no decorrer do tempo da nossa vida. E mais um motivo nós temos para entender que o Senhor conduz todas as coisas. Resta-nos somente confiar e crer, absolutamente crer na sua destra fiel, no seu cuidado, no sustento que vem do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, faça da minha vida instrumento. Então, as tuas palavras nesse lugar, aquilo que o Senhor deseja falar, Senhor, transmita, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sente-se, por gentileza. O tempo já passou, e o tempo corre, e o Zygmunt Bauman é um sociólogo de Varsóvia, tem uma história, e a sua escrita, e a sua fala, e o seu discurso é sempre associado a esse tempo líquido que nós vivemos atualmente, em que nada vai durar. O que dura muito pouco as coisas. E dessa maneira somos tomados pela velocidade da mudança. E para Bauman nós estamos
como que por cima de uma camada de gelo que a qualquer momento pode partir. Então a gente precisa correr, e as coisas precisam ser resolvidas com muita urgência, porque senão vamos morrer. E o tempo, como aqui é a ênfase desse texto, se a gente olhar, eu olhando as fotografias da Betânia de 1 ano e meio atrás, como o tempo corre, como as coisas acontecem com tanta velocidade, e é uma tentativa que nós temos a todo momento de associar o tempo com essas promessas de Deus que precisam ser cumpridas, e se elas não estão sendo cumpridas na nossa vida, nós já começamos a ficar preocupados, e o tempo está passando e nada está acontecendo, e por isso o tempo passa rápido por demais, e ficamos apavorados com isso, e a nossa vida parece aquele canto ligeiro. As coisas estão acontecendo numa velocidade absurda, e eu não estou vendo nada de concreto acontecer na minha vida. Mas aqui nós temos um personagem bíblico chamado Abraão. É um exemplo de um homem que aprendeu a lidar com o tempo, que aprendeu a crer e olhar para o tempo da sua vida e saber que Deus estava conduzindo todas as coisas. E nesse relato da vida de Abraão, ficam algumas dicas, alguns acenos de Deus para a nossa própria experiência e para a nossa vida, de como devemos aproveitá-la bem e aproveitar essa fatia de vida que Deus nos deu, aproveitá-la de forma melhor. Aprenda a viver consciente que o tempo é do Senhor. Aprenda a viver consciente de que o tempo é de Deus. E o tempo de Deus, como diz o sábio, ele é muito diferente do nosso tempo, das nossas urgências, das nossas deficiências, e que a todo momento estamos querendo resolver as pendências e correr, porque daqui a pouco não vai sobrar tempo. E o Senhor visitou a Sara, como tinha prometido. E o Senhor visitou a Sara como tinha anunciado. E fez o Senhor a Sara como exatamente tinha prometido. Nós, no verso 2, diz exatamente isso. Sara concebeu e deu à luz a um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado. Deus age nesse tempo. Deus age, minha irmã, meu irmão, nesse tempo determinado por Ele, no tempo que Deus lhe falou. O Senhor está agindo a todo momento nesse tempo estabelecido por Ele. Nós é que não sabemos lidar com esse tempo, e o tempo a todo momento tenta impedir, mas ele não pode impedir que Deus cumpra as suas promessas sobre as nossas vidas, porque Ele é aquele que preside os dilúvios, e Ele é o Senhor do tempo e Senhor sobre todas as coisas. Tão importante quanto obedecer à vontade de Deus é entender que o tempo é de Deus, e eu preciso confiar que Ele vai cumprir todas as suas promessas. Deus fez promessas a Abraão, Deus fez promessas à sua casa, Deus fez promessas à sua vida, e elas vão se cumprir. Amém. O tempo, a urgência, a correria, e como diz o Balmer, o tempo, ele é líquido, porque as coisas estão com muita velocidade, estão mudando a todo tempo. O tempo, ele tenta me impedir e me fala que essas promessas não serão cumpridas, porque o tempo está se esgotando. Mas eu e você, nós não guiamos a nossa vida por esses princípios, com aquilo que o tempo tem a me dizer, mas nós guiamos as nossas vidas respaldados na palavra que é de Deus e que foi enviada a nós. Eu guio a minha vida, eu direciono os meus sonhos, e você deve fazer exatamente isso pelo que Deus um dia te falou, pelo que Deus um dia te anunciou, e viver a partir disso. Porque Abraão, em determinado momento da sua vida, ele não soube lidar com o tempo, porque Abraão, em determinado
em determinada contradição e dificuldade de viver aquela experiência de saber lidar com o tempo, o que ele não soube, e tentar antecipar as coisas, e por não entender que o tempo é de Deus, ele teve um filho com Agar, porque não soube esperar, porque tentou resolver as coisas pela sua própria iniciativa. E Abraão, ele resolveu à sua maneira, resolveu do seu jeito. E tem vezes que nós acreditamos que as promessas não se cumprirão, nós pensamos que Deus não vai resolver, que Deus não vai intervir na nossa vida, então atropelamos as coisas, queimamos etapas e tentamos agir por conta própria. Sabe por quê? Porque o tempo está findando, porque as coisas não estão acontecendo, porque eu não consigo vislumbrar a mudança, e não acreditamos que as promessas se concretizarão, então nós damos o nosso jeito. Na verdade, nós estamos retardando esse processo outrora iniciado por Deus, mas mesmo assim, embora não estejamos muito confiantes, embora atropelemos as coisas em determinado momento da nossa história, Deus há de cumprir as suas promessas. Mas agora temos um problema para resolver. Agora Abraão tem uma situação dentro da sua própria casa, que por não entender o tempo de Deus resolveu agir. Ele tem uma questão séria para ele resolver, fruto de uma consequência por não ter esperado o tempo determinado, o tempo estabelecido por Deus. E quantas vezes nós resolvemos como Sara: manda embora Ismael, resolve, pega Ismael e manda esse menino embora com essa egípcia, porque eu não quero mais ele aqui. E quem não sabe esse tempo, quem não sabe esperar a hora, quem não sabe esperar o tempo determinado por Deus, bate com a cara na porta o tempo todo, porque não sabe esperar. Peça a Deus então a bênção da paciência. Quem não sabe esperar esse tempo, como Agar, faz burrada na vida, atropela as coisas, provoca complicações na vida que depois vai ter que encarar, se arrebenta todo e machuca alguém que está próximo, porque ele não contou com uma vertente da vida que está muito próxima de nós, que é esse poder de Deus e esse poder espiritual que nos cerca, que não está disponível aos nossos olhos, porque as coisas não aconteceram como você esperava. Minha irmã, meu irmão, não fique revoltado com o tempo de Deus, porque as coisas não aconteceram como você estava imaginando. Não fique revoltado com Deus, Abraão, mas fique revoltado com as cabeçadas que você mesmo deu, porque Deus não te falou para fazer isso. Então nada de colocar Deus contra a parede e questioná-lo de situações que nós mesmos provocamos. Mas Deus, que é sábio e é maravilhoso, Deus muda a todo momento a nossa maneira de ver as coisas, Deus muda o nosso jeito de enxergar, Deus muda a nossa maneira de rir. Gênesis capítulo 18, verso 12, diz o texto que quando ela recebeu a promessa e a confirmação que um ano depois o Senhor ia visitá-lo, diz que ela sorriu. Diz que ela começou a sorrir porque aquilo era uma brincadeira. Ela sorri da promessa, em Gênesis 18. Ela sorri de algo que provavelmente não teria como ser cumprido. Mas agora Sara ri diferente, porque Deus mudou o sorriso e o riso de Sara e toda a sua casa, porque ela agora sorri com a promessa concretizada. Verso 6
Disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. É a primeira vez que você ouve falar sobre o riso de Sara? Não. Já falei para vocês, no capítulo 18, no verso 12, ela ri de uma possível promessa de Deus. Ela acha que isso não tem nenhuma possibilidade. O que faz de Sara tão descrente? É falta de fé? É falta de paciência com o tempo? É falta de saber esperar o Senhor do tempo? É um desânimo que toca o seu coração? É um desespero que bate a sua porta? Pode ser todas essas coisas, mas aqui no capítulo 21, Sara aprendeu a rir diferente, porque Sara está enxergando, porque Sara está vendo o que Deus fez. Agora ela sorri, olhando, contemplando, trocou o riso da falta de fé pelo riso da gratidão e de uma promessa cumprida. Deus tem feito esse riso, Deus tem feito esse riso sair dos teus lábios, e Deus vai fazer muito mais do que você imagina. Aleluia. Agora a risada pronunciada de Isaac, vendo Isaac, sublinha essa intervenção de Deus naquela casa, naquela família, porque Deus é quem me faz sorrir. Porque Deus é quem anima a minha vida. Se hoje você sorrir daquilo que acha impossível, Deus vai fazer você sorrir. Eu quero te dizer isso. Até com a minha falta de fé. Encontro um irmão, alguém me conta e fala: Pastor Sérgio, hoje vocês estão aqui, mas eu já vejo para onde vocês vão. Aí eu falo: boa pessoa, irmão. Que riso, falta de fé. Talvez achar que é impossível por demais as coisas acontecerem, mas Deus vai fazer a gente sorrir com promessas que se concretizarão. Deus é quem vai transformar essa dúvida em gratidão. Deus é quem vai transformar o seu desânimo em gratidão, em celebração da alegria, do riso espontâneo, porque Ele é Senhor do tempo. Deus não quer só fazer coisas para você, Deus quer fazer obras e coisas em você, na sua vida, na sua história. Meu irmão, minha irmã, quem deu um filho aos 100 pode te dar qualquer coisa aos 40. Quem fez essa obra em Abraão aos 100 pode fazer o que quiser com a sua vida. É só o tempo de Deus que faz isso em nós, é só o tempo de Deus que opera essas coisas, e Deus precisava operar, Deus precisava agir, Deus precisava intervir na vida de Abraão. E Deus precisa mudar o seu humor, e Deus precisa mudar a sua vida, para você rir de forma diferente daquilo que você tem e da vida que você tem. Hoje Deus vai te fazer sorrir de uma forma inusitada, que você nunca se deu conta, porque Ele é Senhor do tempo e da sua vida. Mas vai um conselho: não desperdice as suas festas por coisas pequenas. Não desperdice estar na igreja por coisas pequenas. Não desperdice banquetes como Sara por coisas pequenas. Vamos ler o verso 9 ao 11. Verso 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. E pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. O que eu quero te dizer com essa experiência maravilhosa dessa família, dessa casa? Não desperdice festas, não jogue por terra banquetes por causa de coisas pequenas.
E na vida nós nos comportamos como Sara. Sara tem fé. Sara crê em Deus. Mas ela continua chateada com questões insignificantes. E questões que ela mesma provocou. Mas aquele que provoca nunca se sente culpado. É sempre o outro, né? É sempre Agar. É sempre Ismael. Sara tem fé, mas continua atrelada, associada a brigas insignificantes que nunca mudariam a sua vida. E era apenas uma briga de meninos. E era apenas uma brincadeira de crianças. E Sara está jogando fora a festa por causa de uma brincadeira de meninos. Briga de condomínio, na maioria das vezes, são as crianças brincando no play. Aí os pais se pegam. Essa semana veio 2 meninos, um me chutou, bateu, vocês resolvam entre vocês. Vocês são garotos, vocês desceram para cá para brincar a bola, vocês que se resolvam. E um começa a comprar a briga do outro, enquanto isso é uma brincadeira de meninos. Deixa eles crescerem, deixa eles se resolverem. No colégio, eu não venho dizendo, a família briga com a outra por conta de 2 meninos que estão brincando de bola, e a bola bateu no rosto do outro. E a gente desperdiça a vida por causa, e a gente joga por terra, e a gente destrói festas, às vezes por causa de brincadeira de criança. Estava um caçoando do outro. Está um brigando, brincando com o outro. E Sara tem fé, mas continua com ciúminhos bobos e que não muda nada. Relacionamentos são jogados fora por bobagens, por coisas insignificantes. Famílias são destruídas por causa de futilidades, brigas sem nenhuma explicação. Amizades são destruídas por nada. Por ciúminho, por brincadeirinha dos filhos. Então releva, vamos em frente, viva a sua vida com mais legitimidade, tenha boa convivência com todas as pessoas. Aqui diz o apóstolo Paulo: em tudo, meus irmãos, viver em paz com todas as pessoas. Ria mais das coisas. Faça piada dos acontecimentos. Supere. Você não sabe quanto tempo de vida ainda lhe resta para ficar do lado dessa pessoa que você ama, então aproveite. Aproveite o máximo que você puder. Negocie apenas o que é negociável, mas lembre-se, nós não podemos resolver as coisas como Abraão. Resolvendo problemas pessoais que eles criaram, descartando as pessoas. É fácil, manda Ismael embora. Por vezes nós resolvemos nossas questões, nossos problemas dessa maneira, descartando. É a solução mais fácil. Cuidado com as amizades, cuidado com as pessoas que Deus colocou na sua vida e você, de forma irresponsável, descartou. Jogou, botou distante, porque não quer mais. Cuidado com a conversa precipitada e de magoar o outro. Negocie. Negociar. Abraão, ele negociou com Ló, lembra-se? Mas não é tão bom para negociar com a família, né? É impressionante. Tem gente assim. É bom de negócio na feira, é bom de negócio na quitanda, é bom de negócio, mas em casa é péssimo. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Esse é o lema lá de casa. Agar foi mandada embora. Pegou um pão, um odre de água. Agar foi mandada embora. Qual é a sensação de Agar agora? Qual é a sensação para ela? Qual é o início da pregação? Tempo. Qual é a sensação de Agar? Tempo parece esgotado. Como é que eu vou para um deserto com um pedaço de pão e um odre de água com esse menino?
Vamos ler versículo 16. Verso 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Abrindo-lhe: e ergue-te agora, levanta o rapaz e segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz. Qual é a sensação de Agar? O tempo se esgotou para nós, meu filho. Só resta esperar a morte. Deus que servimos, olha que coisa maravilhosa. O Deus que nós estamos aqui pregando e anunciando e celebrando e servindo é o Deus que consegue no mesmo capítulo consertar duas vidas e confirmar promessas. Deus que servimos em um capítulo conserta tudo. Deus abre os nossos olhos mesmo quando achamos que o tempo já se esgotou. Ele faz, abre os olhos, Agar. Olha o que eu estou fazendo na vida desse rapaz. E Agar ouviu a voz do anjo de Deus no deserto, quando estava pressionada pelo tempo, quando estava desestruturada, quando ela falou: vou sentar ali nem para eu ver morrer o meu menino. Ela ali, sufocada pelo tempo, ela ouviu a voz de Deus. E quando pensamos que não será mais possível, Deus chega. E as coisas são mudadas. E as coisas acontecem e nós ficamos desesperados quando somos pressionados pelo tempo. Os israelitas no deserto construíram e fizeram um bezerro de ouro. E bezerro de ouro é uma denúncia de que quando o culto e quanto a adoração a Deus começa a tomar muita pompa e muito luxo e muita arrogância, alguma coisa está errado. E bezerro de ouro é um povo que está no deserto pressionado pelo tempo. Nós não vamos chegar, então vamos construir um Deus aqui, agora, para nós. João Batista, pressionado pelo tempo, duvidou se Jesus era o Cristo, era o enviado. E Agar ouviu a voz de Deus, e quando estamos enforcados pela mão do tempo, nem sempre ouvimos a voz do Senhor que é direcionada a nós. Ouvimos a voz de tantas vozes, mas nunca a voz de Deus. Porque o tempo está me enforcando e eu já estou pressionado. E Jesus nos ensinou, e Jesus nos mostrou que precisamos aprender a lidar com o tempo. O Deus encarnado, ele compreendia, ele entendia as suas limitações, e ele afirmou: ainda não é chegada a minha hora, eu sei o meu tempo, eu sei o meu lugar. E ele não se encaixava em influência, não se deixava influenciar pelas circunstâncias, por determinadas pessoas. Não, Jesus era seguro de si, sabia da sua vida, escreveu a sua história, sempre com fé em Deus. Então, não deixe de fazer algo que você gosta devido à falta de tempo. Não deixe de amar, não deixe de ter pessoas que você ama ao seu lado devido à falta de tempo. A única falta que você terá é desse tempo que nunca mais voltará. Lembre-se. Quero te convidar a ficar de pé. Lembre-se. A todo momento na sua vida, que a cada dia nós vamos deixando um pouco de nós pelo caminho, pela nossa vida, pela nossa história, vai ficando. E quem tira essa fatia de nós é o tempo. Então viva intensamente, viva
de forma legítima, não deixe a sua vida ser desperdiçada, mas dirija, conduzida sempre pela vontade de Deus, aquilo que Ele tem para você. Então escreva a sua história e confie nas promessas de Deus. Não deixe a sua vida ser desperdiçada, lute. Loucura não é rasgar dinheiro, loucura é rasgar o tempo, loucura é desperdiçar, é perder tempo, isso é loucura. A pior coisa que podemos fazer é deixar o tempo ir sem aproveitá-lo. Porque Deus está a todo momento querendo realizar coisas tremendas na nossa vida, mas crer, como diz em Atos capítulo 1, verso 7, confiar nas promessas de Deus e crer que elas estão chegando e viver a partir dessas promessas e ouvir a voz do Senhor, que diz para nós o seguinte: não vos compete conhecer o tempo ou época que o Senhor escolheu pela sua exclusiva autoridade. Confie no Senhor. Coloque a mão sobre o teu coração e fala que a partir de amanhã, a partir de hoje, você vai querer viver intensamente, porque é essa fatia de vida que Deus te deu. Então aproveite, porque Deus deseja cumprir as promessas dele sobre aqueles que desejam viver essa vida que Ele deu. E fala: Senhor, me ensine, e que seja o Senhor o tempo na minha vida, e somente o Senhor a todo tempo, todo momento. Eu quero mais e conhecer mais de Ti. Dizer para Ele: é tempo do Senhor nos meus sentimentos, Pai. É tempo do Senhor para um milagre na minha vida que eu preciso. É tempo do Senhor que vai se cumprir, eu tenho certeza disso, minha irmã, meu irmão. É tempo de Deus para as suas promessas sobre a sua vida. É tempo de Deus para curar as enfermidades da alma. É tempo de Deus para ser cura na minha vida, na minha casa, na minha família. É tempo de Deus, sempre, sempre tempo do Senhor. É tempo de Deus aonde eu serei humilhado, mas é tempo de Deus também onde eu serei exaltado, porque Ele há de me exaltar. Então, se é tempo de Deus, você vai falar com você agora: se é tempo de Deus, eu posso esperar. A alegria de Sara nos mostra esse caminho, e o único caminho, caminho aberto às promessas de Deus, que se realizarão nas nossas vidas. Confie, crê somente. Caminho de Sara, esse caminho do sorriso, que por hora é um sorriso incrédulo, de deboche, mas depois será um sorriso de fé e de ver cumpridas todas as promessas de Deus. Tocar a minha vida a partir disso. Não se esqueça que aquele que deu a Abraão filho aos 100 anos, ele pode fazer qualquer coisa, tudo que ele quiser. Eu preciso aprender a esperar, eu preciso é confiar, eu preciso é me entregar. E que Deus conserta histórias, minhas irmãs, meus irmãos, e que Deus conserta todas as coisas, e até as burradas, as cabeçadas que nós demos, as nossas consequências, como foi na vida de Agar e de Ismael. Deus consertou, Deus honrou. Peça a Ele nessa noite: Senhor, queremos mais do Senhor. Queremos, acima de tudo, confiar que o tempo é estabelecido por Ti e que nós não vamos conseguir dirigir nossa história com forma íntegra, de forma legítima, como o Senhor deseja, se não for totalmente ligado ao Senhor e aos Teus propósitos. Eis o tempo, minha irmã, meu irmão, e o tempo é esse. E o tempo é agora, que o Senhor estabeleceu para a sua vida e
para a sua casa. Então nessa noite vá visitando, Senhor, cada irmã, cada irmão, esse que nos ouve também pela internet, que o Senhor o abençoe na sua casa, na sua vida, na sua família, que ele seja tocado, que ele seja transformado, todos os seus sonhos, e ela seja abençoada pelo Senhor. E a nossa igreja e essas irmãs e irmãos, Senhor, sejam profundamente moldados pelo Senhor e aprendam a confiar no Senhor do tempo, que preside dilúvios, que estabelece todas as coisas. E como diz Filipenses, Paulo aos Filipenses, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Sente-se, por gentileza. Nós vamos celebrar a ceia. Eu te convido a fechar os teus olhos, ter um momento de oração silenciosa. Cadê os músicos? Aqui os músicos estão tímidos. Aqui. Olinda já está aí com um braço novo, já andou de moto hoje. Olha, isso que é ter fé, né? Faça a sua oração. Aproximar-se dessa mesa, que é a mesa do Senhor. Lembre-se do que Jesus falou para os seus discípulos. Ele fala para você hoje. Eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Tenho ansiedade para estar contigo em todos os momentos. Deus estava ansioso por esse momento contigo. Deus estava aguardando. Mas pastor, celebrei 2 semanas atrás. Não. Com Deus é novidade de vida o tempo todo. E hoje Ele tem algo novo para começar na sua história. Você verá. Confie no tempo de Deus sobre a sua casa. Confie no tempo de Deus sobre a sua história, sobre a sua vida, porque Ele é Senhor. Vamos cantar um cântico. No meio do cântico a gente vai começar a servir os elementos e vamos comer comunitariamente, juntos. Os elementos já estão consagrados. Vamos cantar. Sei que foi pago um alto preço